Boa tarde, hoje é quarta-feira, 18 de maio, e o Senado Notícias está no ar. O relatório final da CPI da Chapecoense foi apresentado hoje, mas a comissão vai continuar os trabalhos até julho, quando oficialmente vai se encerrar. O objetivo dos parlamentares é obter um acordo que garanta uma indenização satisfatória às vítimas, às famílias das vítimas do acidente aéreo. Este relatório servirá, evidentemente, para mais trabalho com relação à justiça, poderá respaldar em muitas coisas que foram feitas aqui. Mas eu tenho certeza que com as palavras do Sr. Adams, tenho certeza que com novos atores entrando no processo de negociação, acho que a gente tem todas as condições de atender que o nosso objetivo, que é realmente chegar num acordo para a indenização dessas vítimas e familiares das vítimas que estão sofrendo há exatamente mais de 5 anos. A comissão de juristas responsável por subsidiar o Senado na elaboração de um substitutivo sobre inteligência artificial realizou hoje um balanço sobre todos os temas debatidos até o momento. Foram 4 jornadas de audiências públicas, mais de 60 especialistas ouvidos em 12 painéis divididos em 4 eixos temáticos. Conceitos, compreensão e classificação de inteligência artificial, impactos da inteligência artificial, direitos e deveres e governança, responsabilização e fiscalização. A comissão vai receber sugestões dentro desses temas até o dia 10 de junho, para, em seguida, elaborar um anteprojeto de marco regulatório para a inteligência artificial. Já há um consenso entre os participantes da comissão sobre a necessidade da regulação. Todos os direitos humanos podem ser afetados pela inteligência artificial. E que estamos falando, então, no fim, do nosso futuro. E é por isso que precisamos ter a máxima cautela nessa regulação e também buscar uma discussão multissetorial, plural e diversa, exatamente em relação a esses efeitos. Então, parece haver um grande consenso sobre o timing e sobre a necessidade de regulação. O relator das propostas elaboradas pelos juristas será o senador Eduardo Gomes. Cada vez mais é preciso o entendimento desta comissão para balizar esses temas todos que nós estamos discutindo sobre inteligência artificial e sobre a vida moderna. Uma profissão regulamentada há mais de 150 anos comemora o seu dia em 25 de abril. No plenário do Senado, uma sessão solene homenageou hoje aqueles que, desde quando as ferramentas eram as mais simples e analógicas, traduzem para todos nós o que dizem os números. Como seria a vida, como seria o mundo sem planejamento? Como nos orientarmos para investir, cumprir nossas obrigações com o Estado e a sociedade, sem saber a exata medida do que temos, onde estamos, com que recursos contamos? Como um instrumento para a navegação segura num mar de cifras e números, surgiu o contabilista. A elas e eles, nossa homenagem nesse dia. A sessão é destinada a comemorar o Dia do Contabilista. Reunidos no plenário, representantes da classe, convidados e autoridades participaram do congraçamento sob a presidência do senador Isalci Lucas, ele próprio um contabilista. Hoje, o FBI emprega mais contadores do que qualquer outra profissão. As investigações não se limitam a cenas de crime e suspeitos. Muitos dados precisam ser analisados com muito cuidado e precisão. E para isso, nada melhor do que um bom contador. Mas essa homenagem, senador, é uma homenagem justa. A homenagem é trazer isso, é trazer essa informação, mostrar para a sociedade de qual a importância daquele ser, daquela pessoa. E o senhor, não só na qualidade de contador, mas na qualidade de um político referenciado aqui no Distrito Federal e em todo o Brasil, tem essa acessibilidade. E essa casa também, o Senado, cada dia mais está avançando, A Câmara de Deputados também, nesse sentido, de verificar a importância desse profissional, que não é minha, não é do presidente Aécio, não é de Manuel, é da sociedade. Meus caros colegas, hoje comemoramos aqui os nossos profissionais, que a cada dia são melhores e mais especializados.
E é com muita alegria e orgulho que comemoramos a força das nossas entidades de classe, especialmente os nossos conselhos, tanto federal quanto conselhos regionais, e de uma forma especial aqui no DF, o Conselho Regional de Contabilidade, que tenho o privilégio aí de participar. Eu digo sempre, né, que eu estou senador, mas eu sou contador, né? A sessão do plenário do Senado está marcada para as 4 da tarde. Vamos ver aqui no telão o que pode ser votado. O primeiro item trata da prestação de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas por empresas especializadas. Outro projeto tipifica a conduta de injúria racial em local público ou de uso coletivo. Os senadores podem votar ainda propostas sobre o funcionamento e as operações do Fundo Geral de Turismo, que será chamado de novo Fungitur. O quarto item na pauta trata da identidade profissional de radialista. Há também o projeto que torna obrigatória a divulgação do Estatuto da Juventude e cria a Semana Nacional do Estatuto da Juventude. Pode ser votado ainda um acordo sobre serviços aéreos com Sri Lanka e um outro acordo, este com o Vietnã, sobre transportes marítimos. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projeto que resultou da MP do Voo Livre. Os parlamentares decidiram manter as alterações feitas pela Câmara. Entre elas, a que prevê o despacho gratuito de bagagens. O texto volta para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram o despacho gratuito de uma bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A gratuidade foi incluída na medida provisória do governo e aprovada pela Câmara dos Deputados e agora confirmada no Senado. O assunto provocou polêmica no plenário. Quando foi isento bagagens, a abertura de 100% do espaço aéreo, a promessa era que ia baixar as passagens. Independente da pandemia agora, guerra na Ucrânia, nunca baixou essas passagens. Esse argumento que eles levaram, não, a passagem vai ser diminuída, o gasto vai ser menor, tudo essas promessas foram vãs. Aumentou muito a passagem, eu sei, compreendo que o combustível aumentou, mas o aumento foi tão grande que muita gente não tem poder aquisitivo para comprar passagem. A mala do passageiro, ela se equivale ao frete da mala, porque ela ocupa o espaço, ela tem um peso no avião, ela envolve o serviço do despacho dessa mala, tanto do embarque quanto do desembarque no seu destino, envolve funcionários. Então, se nós compreendemos que é devido o pagamento do frete, me parece que a situação é semelhante. Quando nós entramos em 2020, os senhores são testemunhas do que passamos com relação à pandemia, os serviços de companhias aéreas se tornaram um risco e prejuízo. As companhias tiveram que cancelar voos, os aeroportos ficaram vazios, por regra nós não podíamos nos deslocar. Então não há como nós usarmos os anos de 2020 e 2021 como balizamento da competitividade no Brasil. As medidas fazem parte do programa Voo Simples, lançado pelo governo para reduzir a burocracia e atrair investidores. Altera dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica e de outras leis que regulam o setor. O texto também determina o fim da diferença entre serviços aéreos públicos, como voos comerciais, e privados. Autoriza qualquer pessoa física ou jurídica a explorar serviços aéreos e elimina a necessidade de autorização aeronáutica para construir aeródromos. Tira do comando da aeronáutica a competência para autorizar o transporte de explosivos e material bélico em aeronaves civis nacionais. A ANAC deixa de ser responsável por conceder ou autorizar a prestação de serviços aéreos e de fiscalizar as tarifas. A agência poderá apenas pedir às companhias aéreas que comuniquem os preços praticados e fica autorizada a alterar as tarifas aeroportuárias para compensar o fim da cobrança da contribuição ao Fundo Nacional de Aviação Civil a partir do ano que vem. O serviço aéreo é uma questão privada, não cabe, não é função do Estado, ainda que em situações de emergência,
exercer, cabe ao Estado, o controle por meio das agências que nós temos. Os senadores também aprovaram a redução do imposto de renda para o arrendamento de aeronaves por empresas brasileiras no exterior. A redução vale até 2026. Apoiamos a continuidade da política de desoneração do imposto de renda retido na fonte na forma de redução de uma alíquota proposta pelo NPV e pelo PLV, a saber, redução de 0 nos anos 2022 e 2023, elevação em 1 ponto percentual ao ano até atingir 3% em 2026. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que eleva para 70 anos a idade máxima para a nomeação de membros de tribunais superiores. Atualmente, o limite de idade para indicação de ministros de tribunais superiores e de juízes de tribunais regionais federais e do trabalho é de 65 anos. Com a promulgação da emenda constitucional número 122, esse limite aumenta para 70 anos. A emenda constitucional que ora promulgamos é de grande importância para o funcionamento do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União e para a boa qualidade da prestação jurisdicional, pois possibilita o acesso de um maior número de juristas dotados de vastos conhecimentos e experiência aos tribunais federais e às Cortes Superiores de Justiça. Segundo os senadores, essa emenda tornou-se necessária quando, em 2015, o Congresso Nacional alterou o limite de idade para aposentadoria compulsória de ministros dos tribunais superiores e TCU de 70 para 75 anos. Então, a nova emenda deve acompanhar essa ampliação. Muitos magistrados que completam 65 anos de idade acabam pedindo aposentadoria precoce, por deixarem de ter perspectivas de ascensão na carreira. Assim, ainda que a ampliação da idade da aposentadoria compulsória tenha vindo em favor da justiça brasileira, na medida em que permitiu a permanência em seus cargos de ilustres magistrados que prestam um serviço de enorme qualidade para a nação, criou-se uma distorção que faz necessário o aumento da idade máxima para ingresso nas Cortes Federais. A solenidade contou com a participação de membros do Poder Judiciário, como os presidentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. A minha palavra é de extremo agradecimento exatamente por essa emenda constitucional que valoriza a carreira da magistratura, valoriza a rigidez mental hoje inequívoca dos homens de 70 anos e exalta, acima de tudo, essa natural sabedoria que a magistratura vai transmitindo ao longo do tempo. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 122 de 2022. A Comissão de Fiscalização e Controle também se reuniu ontem. Foi aprovada uma proposta de fiscalização dos impasses para a dispensação de imunoglobulinas no SUS. Segundo a autora da proposta, a senadora Mara Gabrilli, o Brasil passa por um apagão no fornecimento de imunobiológicos e muitos pacientes estão sem tratamento. A Comissão da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul aprovou o acordo firmado pelo bloco para colaboração na apreensão de bens do crime organizado. A reunião aconteceu nesta terça-feira. Foram analisados 12 acordos. O acordo estabelece termos de cooperação entre os países do Mercosul para a recuperação de bens e ativos que sejam produtos de delitos internacionais. Um dos dispositivos permite que um país que tenha cooperado no processo de apreensão solicite dispor dos bens recuperados. O acordo quadro para a disposição dos bens apreendidos do crime organizado transnacional no Mercosul foi assinado em 2018, em Montevidéu, no Uruguai. Em atenção ao princípio de justiça, adota-se por este acordo a possibilidade de que os Estados envolvidos na divisão de tarefas da repressão criminal, quando esta seja bem sucedida e traga de volta os frutos da atividade criminosa transfronteiriça, estes sejam repartidos de acordo com os esforços de cada parte envolvida. O governo brasileiro reconhece a necessidade e as virtudes desse entendimento, como se depreende da exposição de motivos ministerial. Além do termo de cooperação, outros 11 acordos foram apreciados pelos parlamentares. Entre eles, o protocolo que complementa o acordo sobre transferência de pessoas condenadas entre os países do Mercosul, a Bolívia e o Chile, e o que elimina a cobrança de roaming internacional. O texto determina que serviços de roaming dentro dos países membros do Mercosul
deverá ser cobrado pela empresa prestadora da mesma forma que dentro do país de origem. O acordo do Mercosul para eliminar o roaming internacional prevê que operadoras cobrem dos usuários que se utilizem desse serviço no território de outro estado os mesmos preços cobrados por serviços móveis em seu próprio país, conforme a modalidade e plano contratados pelo cliente, mantendo a razoabilidade, a conveniência na relação entre os preços cobrados para o usuário e os preços dos acordos entre as operadoras. Cada Estado-parte deve também adotar medidas que garantam a transparência dos preços, minimizem barreiras ao uso de alternativas tecnológicas ao roaming internacional, criem mecanismo de solução de controvérsias entre as operadoras, na aplicação de instrumentos que garantam a equivalência na qualidade de serviço aos usuários nacionais e também aos usuários de roaming internacionais. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.